Dá uma olhada no que eu imprimi, ó. Mentira. Essa aqui não fui eu. Salve, viajantes do passado, do presente e do futuro! Rodrigo Lozano aqui. Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao planeta Rio Valley. Para quem não nos conhece, a gente tem um podcast lá no Spotify, o Rio Valley Cast. Eu e o Fábio Nani, a gente fala ali sobre cultura pop, boneco, filmes, um monte de coisa legal. Então, se você não conhece, segue a gente lá no Spotify, procura lá por Rio Valley Cast. Eu ia falar Planeta Rio Valley, mas você acha lá por Rio Valley Cast, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui depois de muito tempo, porque nosso último episódio lá no Rio Valley Cast foi sobre impressão 3D, né? E a gente começou o Rio Valley Cast falando sobre boneco, né? Colecionáveis, bonecos, estátuas, alguns falam peças, né? Como se fosse uma obra de Caravaggio, enfim. Mas a gente fala boneco, pô, eu coleciono boneco do He-Man, pô. Então, é boneco. Pra mim é boneco, né? Alguns podem se sentir ofendidos por achar que são adultos responsáveis e colecionam bonecos, né? Mas não é o meu caso. Pra mim é boneco mesmo. E a gente falou no último episódio sobre impressão 3D e a gente deu um foco para colecionáveis ali, né? É claro que a gente não tem propriedade técnica para falar, para se aprofundar na impressão 3D. Eu comecei o ano passado, o Fábio começou agora, né? Então a gente ainda é muito cru nessa parte. Porém, eu me aventurei em imprimir algumas coisas, eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar, né? Eu imprimi, pintei também, né? E, bom, vamos lá, eu vou começar aqui a mostrar algumas coisas aqui. Eu vou começar mostrando algo que eu não imprimi, mas tem muito a ver, tá relacionado porque é pintura, né? Então, lá em 2020, mais ou menos, no meio da pandemia, quando o bicho tava pegando geral mesmo, eu comprei um jogo que se chama Cthulhu Death May Die. E ali, na hora que eu abri aquele jogo, tinham miniaturas fantásticas ali, tudo cinza. Eu falei, ah, não, tem que pintar isso daí, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre pintura de miniatura. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Eu vou mostrar primeiro essas miniaturas aqui que eu comecei a pintar. Isso lá em 2020, tá? Que tá aqui, ó. Vamos lá. Essa foi a primeira miniatura que eu pintei. A primeira. Não sei se dá pra ver direito, mas é o que tem pra hoje, tá? Essa aqui foi a primeira que eu pintei. Você vê que assim, é uma pintura completamente amadora aqui, né? Não que hoje seja profissional, mas aqui tá bem amadora, né? E aí, no mesmo jogo, tem várias miniaturas. Eu fui pintando. E aí a gente começa a ver uma certa evolução. Aqui eu tenho o Cutulinho. E aqui eu tenho o Cutulinho. Esse aqui tem um nome. Eu não lembro o nome agora, eu vou chamar de Cutulinho. Mas aí você já começa a ver que eu comecei já a sobrepor algumas cores aqui. Tem um sombreamento, o negócio vai ficando melhor, né? Isso aqui é tudo com tinta nacional. Tinta Acrylex que você compra ali super baratinho, né? Cutulão também é a mesma coisa, tudo tinta Acrylex nacional. Fácil de achar, tá? É o melhor? É o ideal? Para miniatura não é. Ou para estátua principalmente, não é. Mas é o que a gente tem no Brasil, cara. Então a gente tem que usar o que tá disponível. E querendo ou não, fica um resultado satisfatório, né? Ficou legal.
sim, foi o começo de tudo, né? Então a gente não pode também querer cobrar algum tipo de coisa. Mas beleza. E aí eu comecei a pintar miniaturas, pintei mais jogos ali, tem Zombicide, que eu pintei também. E aí no ano passado eu tava vendo o YouTube e eu vi um canal chamado Ground Effected. É um cara que pinta estátuas assim gigantescas, tá? 1:6, 1:4. E o cara é muito bom. Ele deveria trabalhar aí tipo sideshow, qualquer coisa aí, porque ele pinta muito. E aí ele mostra o processo inteiro. Então ele mostra desde a impressão na resina, ele imprimindo a peça na resina, depois ele colando as partes ali da peça e depois finalizando com pintura, primer, aí várias camadas de tinta ali de pintura. E eu fui vendo aquilo ali e eu falei, cara, eu acho que dá, viu? Eu acho que dá. E aquilo me encantou, eu falei, pô, imagina conseguir imprimir a própria estátua, isso vai ser foda demais. E aí eu falei, cara, vou comprar uma impressora pra ver o que dá. E aí eu comprei essa impressora aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, é da Creality. Comprei essa impressora, comprei resina, comprei todo o kit que era necessário ali. E aí eu comecei a imprimir. Só que aí, cara, eu enfrentei milhares de problemas ali. A resina grudava embaixo, eu perdi um monte de coisa, perdi resina pra caramba. Mas também a primeira peça que eu fui pintar foi um Wolverine 1:4, que é esse aqui, ó. Vamos lá. Começar a mostrar pra vocês aqui. Tá? Essa daqui foi a primeira peça que eu imprimi, tá? Toda em resina. Pintei ela com aerógrafo, pintei com tinta nacional, tá? Muitas partes aqui com tinta nacional, mas tom de pele, algumas tintas mais específicas aqui, eu pintei com tinta importada, tá? Depois, se vocês quiserem, eu faço também um vídeo de todo o material que eu uso, tá? Eu acho interessante, bota no comentário aí que a gente prepara esse vídeo pra vocês. Mas, cara, assim, essa daqui foi a primeira que eu fiz, né? Então, assim, eu achei um resultado bem legal na época. Porque se eu olhar agora, eu vejo um monte de defeito nela. Primeira coisa, essa base aqui pra mim ficou grotesca. Eu faria uma base hoje muito mais legal, com cinza, enfim. Eu mudaria isso daqui, tá? Outra coisa, eu acho que eu imprimi as paredes aqui das peças muito finas. Porque cada bloco desse daqui, braço, cabeça, isso tudo é oco, né? Por quê? Porque a resina ela precisa passar ali por dentro e precisa sair de alguma forma. Então você coloca buraquinhos na impressão para vazar aquela resina. Não tem como imprimir algo tão grande assim, sólido. Mesmo porque você vai gastar uma puta de uma grana, né? E não é essa a intenção. Então, se vocês verem aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas no pé tem rachadura. Até na base aqui também tem rachadura, né? Tá faltando uma garra aqui, que isso aqui foi na mudança. Isso aqui foi problema de mudança, né? Mas também tem a ver com a espessura da impressão, ó. Você vê que tá mole, entendeu? Então tem bastante coisa aqui que a gente vai aprendendo. Essas rachaduras aqui eu acho que era por causa da parede fina. Já teve gente que me falou que é tempo de cura. A cura é depois que você lava a peça, ela precisa ficar numa luz UV para ela secar completamente, né, para curar. E alguns falaram que isso daqui também é muito tempo de exposição, de cura, aliás. Mas eu não sei, cada um fala uma coisa, mas na impressora nova que eu tenho agora isso não acontece mais. Então esse daqui é o resultado da minha primeira impressão, tá? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham, tá? Aí depois, voltando pra Cthulhu, vocês perceberam que eu gosto de Lovecraft? A gente tem esta peça aqui, ó, dá uma olhada. Olha que legal. Isso daqui é uma torre de dados. Tem buraco embaixo,
e o dado que sai aqui na boca. Então você joga o dado aqui e o dado sai aqui, para jogar RPG, tá? Essa peça aqui, eu fiz também na impressora antiga, toda em resina. Se vocês perceberem aqui, ó, a cabeça dela é dividida em 3 partes, tá vendo? 3 partes. E outro problema que eu tive em imprimir também são... Não sei se vocês conseguem ver, dá pra ver bem. Tem uma rachadura aqui, tem uma rachadura aqui. Por que que isso acontece? A peça, quando está imprimindo, depois que você tira ela, você lava e depois você cura, algumas vezes ela estufa. Então a parede que ela deveria ser, que deveria ser reta, ela fica côncava, ela dá uma estufada. E aí na hora de você grudar, fica desse jeito aqui. Como que você conserta isso? Ou Durepox, que eu não gosto de usar, já usei e fica ruim pra caramba. Ou agora que eu aprendi, né? Você pode usar resina misturada com talco de bebê. Não sei porquê, mas vira uma massa. Aí você passa aqui com um pincel, aqui ó, nesses buraquinhos aqui você passa com um pincel. Depois você joga uma luz UV em cima e fica belezinha. Eu não sabia disso na época, deixei assim mesmo, pra mim tá legal, né? Pintura toda ela com tinta importada também, tinta Vallejo e Games Workshop, principalmente, tá? É difícil falar de tinta porque tinta no Brasil é muito difícil, cara. Quando você consegue alguma tinta importada aqui, ela é muito cara, tá? E é difícil de conseguir. Então, mas tem a Acrylex. Pra quem tá começando, pra quem é entusiasta na parada, vai de Acrylex que é sucesso, tá? Tem também aqui em paralelo, na impressora antiga, olha que legal. 2 estátuas aqui de Haunted Mansion, olha que legal. Se vocês forem nos parques ali da Disney, tem essas estátuas grandes ali na entrada do brinquedo da Casa Mal Assombrada, né? E eu gosto muito do tema de terror, né? Então, olha só. Aqui, eu só fiz um dry brush, eu passei o primer preto e joguei um dry brush em cima, ele fica com esse efeito aqui, como se fosse um mármore, né? E também as plaquinhas aqui com dry brush numa cor dourada. Então, uma peça simples, pequena, e olha como fica legal. Olha o detalhe, né? Os detalhes da resina, eles são muito legais, olha só. É muito show de bola, né? É isso, olha só. Os dois ali, dá pra expor, fica show de bola. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu xodó. Tá? Olha só, voltando pra Cthulhu. Olha que coisa linda essa daqui. Olha só. Essa daqui é Jenny Barnes, investigadora de Arkham Horror. Olha que foda. Isso daqui e a caveira também anterior são da Loot Studios. Loot Studios é um serviço de assinatura. Então você faz uma assinatura e mensalmente eles mandam alguns arquivos STL para você imprimir. Tem uns temas lá e eles mandam para você imprimir. Todos os arquivos aqui, todas as impressões que eu fiz foi com arquivos pagos, tá? Tem alguns arquivos gratuitos aí que você consegue também, mas eu nunca usei. Eu sempre paguei pelo STL. E olha só essa estátua, cara. Isso aqui é sensacional, muito linda. Olha só. Eu acho ainda que esse daqui é o melhor olho que eu fiz até hoje, tá? Olha só. É muito legal, né, cara? Tudo com tinta Acrylex essa aqui, tá? Não tem tinta importada aqui. Tanto o tom de pele, como o vestido, como os tentáculos aqui, como esse efeito aqui embaixo. Tudo isso daqui é tinta nacional. Pô, Rodrigo, então a tinta nacional é boa pra caramba? Não, não é. Não é. Melhor tinta que existe é tinta importada. Vallejo, Games Workshop, AK, tem um monte aí, principalmente Quimera. Quimera é uma tinta sensacional. Só que é muito difícil de achar aqui. Então, se você é entusiasta, se você está começando e você quer imprimir essas estátuas aqui,
Meu, vai de tinta nacional e manda bala, entendeu? Vai dar certo, no final dá tudo certo, cara. Então essa daqui é meu xodó, gosto pra caramba, gosto muito da Lute Studios. Quem quiser conhecer, acessa lá lutestudios.com, acho que é isso. E tem as assinaturas ali, tem os pacotes separados que você pode comprar também. É muito bom, os artistas da Lute Studios são sensacionais, muito bom de verdade. Vamos lá, o que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar uma coisa que está em andamento aqui, ó. Olha só. Esse daqui é o Martinez da série de Cyberpunk. Olha só. Vocês estão vendo que tem uma cor diferente aqui, né? Aqui ainda é a cor da resina, tá? E aqui meu aerógrafo estava entupido e eu passei um primer aqui para testar, tá? E aí ficou legal porque aí dá pra mostrar a diferença pra vocês de primer e da cor da resina, tá? Lembrando, tá? Eu não sou nenhum especialista em impressão e esse vídeo aqui é pra quem quer conhecer, né? Pra quem não sabe nada. Então, por isso que eu tô dando esses insights aqui mais primários, assim, vamos dizer, tá? Então olha só que legal. David Martinez aqui do Cyberpunk. Embaixo aqui tem uma base também. Tem uns fios que saem aqui do braço, enfim. Uma pecinha muito legal, vou fazer ela, né? Ela tá em pausa, na verdade, porque tem outras coisas que eu tô fazendo. E outra coisa que tá em pausa também, que eu vou mostrar aqui, é esta Arlequina. Olha só que coisa linda. Tá vendo? Olha só. Essa Arlequina aqui eu fiz tudo em tinta Vallejo. Eu gosto muito dessa tinta, tá? Tá faltando o braço, tá faltando a jaqueta e tá faltando as duas hienas que vão aqui. Essa aqui eu tô no processo ainda de terminar. Por quê? Porque eu queria uma tinta muito específica para fazer as hienas. E eu não tava achando aqui. Então eu dei uma pausa nela. Comecei outras coisas, mas depois eu vou voltar para terminar. Então olha só. Muito legal, né, cara? Essa daqui é a escala 1:6, se eu não me engano, tá? Mas, olha só. Fica legal, né, cara? Bom, que mais que eu posso mostrar aqui? Vou colocar aqui na tela o Tiamat que eu tô fazendo. Também é da Lute Studios, não dá pra mostrar ele aqui porque ele é gigantesco, né? Mas eu trouxe aqui umas cabecinhas que eu imprimi. E eu trouxe duas, três na verdade. Mas essas duas aqui, ó, elas ainda estão no primer, tá vendo? Por que eu trouxe essas duas aqui? Esta daqui, essa daqui que tem o chifrinho na frente, ela é feita em resina. E essa daqui é feita em filamento. A cor tá diferente um pouco, porque essa daqui eu usei um primer da Games Workshop, que ele é um pouco mais brilhante. Esse daqui é primer Vallejo, que eu usei no aerógrafo, tá? Mas se você ver de perto, as duas assim, não tem muita diferença, cara. Não tem muita diferença. Essa daqui que é de filamento, por que essa aqui é de filamento? A minha impressora hoje ela é um pouquinho menor, a placa. Então tem coisa que não cabe, então eu resolvi fazer essa cabeça aqui em filamento. Mas a qualidade é fantástica, cara. É muito boa também, tá? E aí tem a cabeça aqui que eu estou finalizando. Essa aqui já tem um pouco de pintura, tá vendo? Olha só. Aqui tá uns 60% concluído, vamos dizer assim. Ainda falta coisa na boca, falta olho que não tem, né? Mas aí tá no processo. E aí eu vou mostrar outra coisa na tela aqui, ó. Que enquanto eu tô pintando o dragão, isso aqui tá imprimindo. Que é essa taverna também da Lute Studios. Eu tô fazendo uma propaganda lascada aqui pra Lute Studios. Porque realmente os arquivos ali são muito, muito bons, tá? Então, trouxe uns pedacinhos dela aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui é como se fosse uma varandinha. Pra vocês terem uma ideia, ela tem 5 andares. Então, cara, é coisa pra caramba pra imprimir. Então, eu ainda tô no processo, tá? E isso daqui é filamento também, ó, FDM.
E cara, olhando assim, cara, você não vê falta de qualidade na impressão. Eu não sei se é do jeito que eles enviam o arquivo, que é próprio para ficar com uma definição muito boa. Enfim. E aqui, mas essa aqui é a partezinha da torre. Olha só que legal. Bom, gente, eu acho que é isso. Foi um vídeo rapidinho aqui só para mostrar mais ou menos o que a gente está fazendo de impressão aqui. Espero ter ajudado as pessoas que não sabem nada, querem começar, estão com medo. Mostrei um pouquinho aqui que é possível. Pintura é treino, não é dom, não é nada disso. É só você treinar que você vai chegar no nível legal, tá? E é isso. Se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram, é o @Planeta Rio Valley. Lá no Spotify você acha lá o Rio Valley Cast, é só colocar lá Rio Valley Cast. Ouça o Rio Valley Cast, é muito legal, eu garanto que você vai se divertir bastante, tá bom? E eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam do que eu mostrei aqui, se tá legal, se não tá, onde precisa melhorar, se vocês têm perguntas também sobre impressão 3D, pintura, e eu souber responder, cara, vai ser um prazerzaço. Beleza? Então, até a próxima, valeu!